Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu hoje não quero falar sobre a situação da greve de fome dos educadores, entra no seu 7º dia, porque eu ainda acredito que o governador terá um mínimo de sensibilidade para fazer uma negociação efetiva. Mas o que me traz nessa quarta-feira, senhor presidente, o assunto é Sanepar. A ata da 24ª reunião extraordinária do Conselho de Administração de 12 de novembro da Sanepar, ela claramente, no seu ponto 411, delibera sobre a solicitação de aditivo do valor e eventual prorrogação de prazo, caso necessário, do contrato 03/2019, firmado com a Tanil e Sheker, Sociedade de Advogados, tem como objeto investigações forenses e fatos relacionados às operações Rádio Patrulha e Integração. Eu fico me perguntando, senhor deputado, o que a Sanepar tem com a Rádio Patrulha e com a integração? Duas operações que a Assembleia Legislativa acompanhou, o Ministério Público principalmente. Soubemos do seu desfecho em 2020. A meu ver, algumas situações daquelas mudaram o rumo das eleições. O deputado Romanelli sabe o que eu penso a respeito disso, já lhe falei. Mas me chamou a atenção a Sanepar fazendo uma contratação de um escritório, justamente o escritório que também foi contratado algum tempo atrás pela Copel para investigar o furo de 150 milhões de reais da UEGA. Lembram os senhores que nós falamos sobre isso em 2019 e que até hoje não apresentou nenhum resultado e agora está sendo contratado. A outra coisa que chama a atenção nesta ata número 24 é que no item 4.2.1 autoriza a captação de emissão de 500 milhões de reais em debêntures. Ora, a Sanepar tem lucro. Por que a Sanepar, ao invés de utilizar o lucro que tem e diminuir a distribuição de dividendos, prefere fazer a emissão de 500 milhões de reais em debêntures para ser pago pela população, ao invés de diminuir o lucro que os acionistas têm? A Sanepar continuará fazendo o rodízio 36, há uma declaração que continuará fazendo o rodízio 36 horas. A empresa conseguiu fazer com que nós reduzíssemos 20% o consumo, mas se ela tivesse distribuído 25% dos lucros, ela teria economizado nesse período 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que significa um ano de investimentos. A tarifa média da Sanepar nesse período triplicou em 9 anos, 182%, com ganho real. Mas me chama a atenção, senhores deputados, senhores deputados. As indicações são feitas agora, feitas pela Planner, né? Todos conhecem aqui a Planner. A Planner foi a corretora que intermediou a compra da Copel Telecom para o Grupo Bordeaux. A Planner afirma, isso por declarações de um dos diretores da Sanepar, que as indicações todas são para que o reajuste que foi adiado, e eu falei várias vezes sobre isso, inclusive, deputado Russen, que estava sendo adiado e não estava sendo suspenso. O reajuste foi adiado em abril desse ano, deverá mais tardar, segundo a direção da Sanepar, é preciso que se confirme, mais tardar ser feito em dezembro. Ou seja, o 9,62 deve ser feito ainda em 2020 e em 2021, o que foi perdido no período de maio até dezembro será recomposto na tarifa de abril. A Sanepar está dando para os seus acionistas uma sinalização muito generosa, que ela pretende fazer o mesmo reajuste que havia sido suspenso. Não sei se o governador vai interferir ou não novamente, não é esse o meu objetivo, mas a clareza que eu tenho é que a Sanepar hoje fala claramente para o mercado, através da Planner, que fará a recomposição acionária, a recomposição tarifária de 9,62 agora no mês de dezembro, e em abril, deputado Recalcati, recolocará o processo perdido e mais aquele percentual que nós sabemos que está embutido na reformulação que foi feita do Sanepar, o que dará em torno de 12%, 11%, 12%. Então, não me parece que num momento tão grave como esse que nós estamos atravessando, com o lucro tão grande que a Sanepar tem, mesmo tendo um lucro menor agora por conta do estresse hídrico que o Paraná está vivendo, mas não me parece que seja o momento de você, depois de ter um aumento real de 70% nos últimos 9 anos, você ainda precise fazer captação de 500 milhões de reais em debêntures, não aplicar o que você tem de lucro ao invés de fazer a captação e sinalizar claramente que vai ter um reajuste de 9,62 e vai ter mais um reajuste ainda em abril, não se sabe de quanto. Isso eu estou falando porque é o que está dito na ata da 24ª reunião 2020, de 12 de novembro. E a Assembleia Legislativa, é claro que a Assembleia Legislativa não pode fazer muita coisa, talvez convidar o presidente da Sanepar, que é uma pessoa extremamente solícita, já veio várias vezes, confirmar ou não essas informações.
Eu, particularmente, fico surpreso, porque num período em que está se falando tanto em economia, em corte de gastos, em fazer isso e aquilo, soldado Frutti, e não pagar progressão, promoção para professor, para educador, a Sanepar parece que vive num mundo à parte. Ela vive no mundo das maravilhas, onde só tem lucro, só distribui dividendos e a população que se dane. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.